Vamos abrir então no capítulo 21 de João, diz a palavra do Senhor, João capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Meus irmãos, se no dia 1º de janeiro de 2025, você, ali naquele momento de confraternização com todos,
se retirasse e tivesse ali a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, qual pergunta você faria? O que você perguntaria a Deus? Eu creio que os temas da pergunta que você faria seriam os mais diversos possíveis. Seriam perguntas que talvez abordassem questões que são extremamente profundas em cada coração. Talvez a pergunta que você faria envolvesse o sofrimento que você enfrenta na vida, as lutas, as dificuldades, as opressões, as hostilidades. Perguntaria sobre as decepções, por que as coisas ruins estão acontecendo, ou por que sofrimentos e lutas vêm sobre nós. É muito fácil para nós, meus irmãos, pensar que essas questões e essas perguntas aqui citadas são aquelas que realmente importam no mundo. Nós temos a tendência de achar que as coisas que mais importam neste mundo são aquelas que estão relacionadas às nossas lutas e às nossas dificuldades, porque afinal de contas, nós não queremos enfrentar lutas, dificuldades, problemas, sofrimentos, dores, angústias. Nós queremos, e este é um desejo de toda a humanidade, viver longe de sofrimento e de dor. Mas o ponto mais importante, meus irmãos, naquilo que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, não é tanto as perguntas que nós faríamos a Deus, sejam elas quais forem, mas o mais importante seriam as perguntas que Deus nos faria. E é isso que está aqui no cerne desta última sessão, deste último capítulo do Evangelho de João. Porque aqui, meus irmãos, Jesus faz a Pedro perguntas que são confrontadoras. Jesus coloca Pedro contra a parede. Jesus vai ao cerne do coração de Pedro para saber realmente quais eram as motivações de Pedro em servi-lo, em viver para ele, em segui-lo. E a pergunta que Jesus faz a Pedro aqui por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É claramente, meus irmãos, uma questão relacional. É uma questão aqui, meus irmãos, profundamente pessoal. E talvez essa questão, essa pergunta que Jesus faz a Pedro, seria uma das perguntas que Deus faria a cada um de nós, se em um dado momento Ele quisesse fazer tal coisa. Porque aqui, meus irmãos, o que está em voga, o que está aqui em questão é aquilo que é o cerne do relacionamento pessoal de Pedro com Jesus. E essa pergunta que Jesus faz a Pedro por 3 vezes, meus irmãos, é de fato o cerne do nosso relacionamento com Cristo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas em todos os lugares entendem e pensam que o amor é aquilo que vai manter os relacionamentos, é aquilo que vai fazer com que você faça as coisas a outros, viva este mundo. Nós somos aqueles que são conduzidos e motivados pelo amor. Mas o amor que Jesus está apresentando aqui não é um amor de sentimentos, não é um amor que envolve apenas um desejo no coração de amar, e enquanto eu amo eu faço alguma coisa, quando esse amor acaba eu paro de fazer. Mas aqui o que Jesus está questionando a Pedro, o que Jesus está perguntando a Pedro é a atitude de Pedro em servi-lo. É o que de fato está conduzindo
a caminhada de Pedro, porque, queridos irmãos, o nosso amor por Cristo, de fato, é algo que nos leva a servi-lo, a temer, a obedecer, a viver de fato uma verdadeira amizade com o Senhor. Nós seremos verdadeiros amigos de Cristo se nós o amarmos. Nós serviremos a Cristo todos os dias de nossas vidas com alegria se nós o amarmos. Se esta realidade tão importante que Cristo questiona a Pedro estiver também presente em nossas vidas. E aqui então, meus irmãos, nós precisamos entender e perceber nesse diálogo que é apresentado por João, que as perguntas feitas aqui por Jesus são perguntas que Jesus faz não como um pedido de informação a Pedro. Jesus não está querendo se informar com Pedro. Olha, Pedro, eu gostaria de me informar, eu gostaria de saber, você me ama, Pedro? Não, meus irmãos, porque Jesus é aquele que conhece os corações. Jesus é aquele que sonda os corações. Jesus conhece o nosso íntimo e Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. O próprio Pedro afirma isso no versículo 17 deste capítulo, e onde ele diz: respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, Senhor. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece as nossas intenções. Na presença do Senhor, não há nenhuma barreira que impede o Senhor Jesus de olhar para nós e ver quem de fato nós somos, olhar para nós e ver qual de fato é a motivação que nós temos de estar na sua presença. Jesus aqui não está então tentando descobrir algo que ele não sabe. Esta é uma pergunta feita a fim de levar Pedro a uma reflexão pessoal. E quando eu digo que o nosso amor por Cristo é a força que nos conduz a um relacionamento real e verdadeiro com Ele, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, Ele sabe se de fato existe este amor em nossos corações, e essa realidade aqui apresentada nesse texto, então nos leva a uma reflexão pessoal. Será que de fato eu amo ao Senhor? Será que de fato eu amo a Cristo como eu deveria amar? Será que o meu amor por Cristo é tão forte ao ponto de eu dedicar a minha vida intensamente, completamente a Ele? Será que o meu amor por Cristo é forte o suficiente para eu morrer por Ele, se caso isso for necessário? Aqui então, meus irmãos, Jesus tem o objetivo de focar na vida de Pedro, e focando na vida de Pedro, Ele está tratando com o coração de Pedro naquilo que diz respeito ao passado, mas Jesus também está trabalhando no coração de Pedro para que Pedro se torne aquele gigante que ele se torna no serviço ao Senhor no futuro. O Senhor Jesus então aqui, no resumo que Ele faz do decálogo, meus irmãos, dos 10 mandamentos, no capítulo 22 de Mateus, versos 37 a 39, Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está fundamentado a lei e os profetas. Aqui então, meus irmãos, está a realidade fundamental do nosso relacionamento com Deus. Nós nos dedicaremos completamente a Deus se nós o amarmos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todo o nosso ser. Amar o Senhor, meus irmãos, é reconhecê-lo como Deus.
Ele nos deu uma mente capacitada a compreender quem Ele é. A nossa alma se abriu para Ele, para a sua graça e para a sua misericórdia. A força que nós temos é empregada por Ele. Através do Espírito Santo, meus irmãos, nós somos capacitados a servi-lo. E quando Pedro então está sendo questionado por Jesus, Pedro, tu me amas? É significativo que todas as vezes que ele responde, Senhor, 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 tu sabes, ele está dizendo que reconhece que Jesus é Senhor, que ele reconhece que Jesus é aquele a quem ele deveria amar de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Ele tem aqui que colocar na sua mente aquela realidade que foi apresentada por Jesus em Mateus capítulo 22. Amarás o Senhor, teu Deus. E aqui então, Jesus está mostrando que Ele é semelhante ao próprio Pai. Que amar a Deus significa também amar o Filho. Significa amar a Trindade como um todo. E Jesus então aqui, meus irmãos, ele está mostrando, João está mostrando que isso deve ser o cerne de nossas vidas. Esta é a questão mais importante, saber que somos questionados pelo Senhor se de fato nós o amamos e o reconhecemos como Senhor. Você ama a Deus de fato? Você reconhece a Deus como sendo o Senhor de toda a criação? Você reconhece a Deus como sendo a pessoa mais importante da sua vida? Por causa do seu amor por Deus, você está disposto a fazer tudo o que Ele requer de você? Aqui então, meus irmãos, nós percebemos que esta é uma questão importante, porque quando Jesus questiona Pedro, tu me amas, ele está perguntando, Pedro, tu me reconheces como sendo o Senhor? Você está preparado para dedicar a sua vida fundamentalmente a mim como sendo o seu Senhor, como sendo o seu Deus, como sendo o seu Salvador em todas as realidades e aspectos da sua vida? Essa é a questão da vida cristã e do discipulado de nossas vidas, meus irmãos. É importante entendermos que depois da cruz e da ressurreição de Cristo, tudo mudou. Jesus ali realizou, na cruz, ele realizou a obra que ele veio realizar. Ele diz em um grande depoimento, na noite em que ele foi traído, que ele havia consumado, que ele havia terminado todo o trabalho que Deus havia colocado em suas mãos para que ele então pudesse realizar. E o Evangelho de João, meus irmãos, descreve em todos os detalhes esse trabalho que Jesus veio realizar. Cristo, ao vir a este mundo, ele veio em cumprimento à vontade de Deus, a fim de realizar a nossa salvação, de nos levar a uma vida nova, e a conclusão da sua obra, meus irmãos, está ali demonstrado na cruz. Cristo retorna para o Pai, para o lugar de onde ele veio, mas para dar continuidade a essa obra que ele realizou, ele então agora envia os seus servos, ele envia os seus discípulos ao mundo para ser os seus embaixadores. A obra por ele realizada é a base sobre a qual nós somos feitos seus servos e pelo qual nós podemos servir a ele. A narrativa da cruz e da ressurreição, meus irmãos, portanto, nos lembra que a obra de Jesus Cristo, ou que a obra que Jesus Cristo veio realizar neste mundo, foi suportar o peso da culpa, o peso do sofrimento, o peso da punição que era nossa. Foi tomar sobre si o nosso pecado. E quando ele expiava na cruz, ele também superou todas as hostes, todos os poderes, tudo aquilo que era contra nós. O pecado, a morte, o diabo e o mundo. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, portanto,
é a grande celebração daquela vitória triunfante. É interessante então que no Evangelho de João, quando nós temos o relato do dia da Páscoa, no capítulo 20, nós encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos, no versículo 21, que como o Pai havia enviado a ele, ali agora, a partir daquele momento, ele também os enviava os seus discípulos ao mundo, e esta é a grande comissão apostólica aqui em João. Em Mateus ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, meus irmãos, estava comissionando os seus discípulos a levarem a todos os povos a mensagem de sua morte e a mensagem de sua ressurreição. Os servos de Deus estão sendo conduzidos a chamar outros na fé para crer e para descansar no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. O momento em que seus discípulos seriam testemunhas, mas antes deste momento chegar, antes dos seus discípulos serem de fato essas testemunhas que eles devem ser, Jesus então chama Pedro a uma conversa muito séria. Jesus chama Pedro, meus irmãos, a uma responsabilidade. Jesus tem um assunto inacabado com Pedro, e isso é particularmente importante porque Pedro é aquele que se tornará o líder deste grupo. Ele será o porta-voz da nova comunidade dos crentes em Jerusalém, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu devo dizer que Pedro era único em seu chamado, mas em outro sentido, Pedro nos fornece uma representação do que Jesus está procurando nos seus discípulos. Essa passagem, meus irmãos, então nos deixa claro a cada um de nós que Jesus Cristo tem propósitos diferentes para cada um dos seus discípulos. O que Deus quer que Pedro faça é diferente daquilo que ele chamou João para fazer. Aquilo que o Senhor Jesus quer que o Jaume faça é diferente daquilo que ele chamou o Mateus para fazer, ou o Antônio para fazer, ou qualquer um de nós para fazer. Mas há um ponto comum, meus irmãos, ao qual todos nós aqui e todos os seus discípulos são chamados, que nós devemos abraçar como cristãos. No final do versículo 20, João diz que tudo que foi escrito para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que crendo nós pudéssemos ter vida no seu nome. E é para isso que servem os evangelhos, para que eu e você creiamos que Jesus Cristo é o Rei ungido de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que ao crer nessa verdade, nós depositemos toda a nossa confiança e fé nele, em Cristo, para que nós possamos obter o prêmio final, para que nós possamos ter a vida eterna. Todos nós temos este mesmo chamado de confiar, descansar, crer que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o que cada um de nós vamos fazer, meus irmãos, é diferente. E nessa manhã, então, eu gostaria de ver com os irmãos alguns pontos importantes desta passagem, coisas que estão intimamente ligadas ao tipo de realidade de vida que o Senhor nos chama para viver. Nesta manhã, ao olharmos para esses versículos finais, aqui do capítulo 21 do Evangelho de João, nós vemos a poderosa restauração de Pedro, após Pedro então negar a Jesus. Negação esta, meus irmãos, que fez com que Pedro se tornasse alguém indigno de ser apóstolo, tornou um discípulo sem credibilidade.
um discípulo que não tinha condições de instruir outros na fé, de pastorear o rebanho do Senhor, e portanto o Senhor Jesus não podia deixar Pedro daquele jeito. O Senhor Jesus não podia, meus irmãos, deixar Pedro tendo a sua mente e o seu coração lhe corroendo por causa daquilo que ele fez. E aqui então, o Espírito Santo revela a graça restauradora de Cristo na vida do seu servo. Nós devemos entender, meus irmãos, que a vida e o ministério de Pedro representam todos os remidos em Cristo Jesus. Nós vemos isso na sua vida, nós vemos isso em seu ministério. O espírito orgulhoso de Pedro, que alimentou a sua autoconfiança inflada e a sua autossuficiência inútil, pode ser vista não só em Pedro, mas pode ser vista em cada um de nós. A suficiência inútil que nos infla, que nos faz olhar para nós e achar, olha, como eu sou um bom crente, como eu sou forte, como eu posso servir ao Senhor. Pedro dizia isso. Pedro disse: Senhor, eu estarei com o Senhor até o fim. Eu nunca jamais sairei da tua presença, Senhor. E na primeira oportunidade, Pedro saiu da presença do Senhor. Pedro negou a Jesus diante de uma simples empregada. A negação de Pedro, meus irmãos, realmente retrata a reação de cada um de nós, dadas as circunstâncias certas. Mas a provisão da graça divina que ele recebeu, restaurando a comunhão e restabelecendo no serviço, também é uma bênção disponível para cada crente que tem o seu coração quebrantado na presença do Senhor. Nós nunca devemos esquecer, meus irmãos, que Cristo nos ama com um amor eterno, e é a sua alegria que nos restaura. Ele nos restaura, Ele nos perdoa, Ele nos transforma e Ele nos usa. Ele nos chama para a sua obra. É importante então entendermos o que está acontecendo aqui neste texto. Em Lucas capítulo 22, começando no versículo 21, no cenáculo, na noite da sua traição, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Veja, meus irmãos, Jesus sabia que a única coisa que realmente ajudaria Pedro a ver a verdadeira confiança do seu coração era expor para Pedro a impotência do seu excesso de confiança carnal. O Senhor costuma fazer isso conosco, para chamar a nossa atenção, para nos ensinar quando nós somos reconhecidamente fracos, como nós somos assim. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos mostra a realidade nua e crua de quem nós somos. E Ele faz isso para que nós possamos reconhecer que por nós mesmos nós não podemos nada, e que toda a nossa força, toda a confiança, toda a segurança nós encontraremos somente nele, não em nós. Ele é a fonte de segurança e não nós. Jesus então ora aqui para que a fé de Pedro não falhasse, embora ela tenha falhado. Ele não ficou ali caído. Pedro falhou, mas ele foi sustentado pelo Senhor. E agora nós vemos, meus irmãos, a providência de Deus orquestrando todos os eventos, todo esse cenário, para cumprir um propósito na vida de Pedro.
O que vemos aqui nesta parte final é o cumprimento de tudo isso. Nós vemos a mudança de Pedro, nós vemos o seu arrependimento, nós vemos a sua restauração. Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus de fato amava a Pedro e todos os seus discípulos ali. Pedro, pela graça de Deus, meus irmãos, foi sustentado por Deus, e Satanás, o inimigo de nossas almas, foi incapaz de dominar Pedro com pensamentos torturantes, de que de alguma forma o seu pecado estava longe, além do alcance da graça de Deus, que o seu pecado era grande demais para ser perdoado, que era muito severo para ser restaurado, que ele era indigno para o serviço de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós vemos algo interessante. Por mais que nós somos falhos, por mais que nós nos afastemos da presença do Senhor, por mais que nós somos indignos de qualquer coisa na presença do Senhor, toda a nossa miséria, toda a nossa escassez, todo o nosso pecado, nada disso, meus irmãos, é forte o suficiente, é poderoso o suficiente para nos fazer entender e saber que nós somos incapazes de servir ao Senhor. Essas realidades não podem, de fato, nos afastar totalmente da presença do Senhor, porque nós vemos aqui na vida de Pedro andou com Jesus por 3 anos, Pedro viu tantas obras magníficas realizadas por Cristo. Pedro, meus irmãos, foi um discípulo ali mais chegado de Jesus. Pedro estava com Jesus em momentos mais importantes do ministério de Jesus. No entanto, Pedro se afasta miseravelmente da presença do Senhor. Pedro cai, Pedro peca, Pedro nega aquele a quem ele jurou que estaria junto com ele, independente das circunstâncias. Isso nos mostra, meus irmãos, que por mais que nós nos afastemos da presença do Senhor, nada de fato é poderoso o suficiente para nos manter longe de Deus para sempre. Nada é poderoso o suficiente para fazer com que nós pensemos e entendamos que somos incapazes de qualquer coisa, porque maior do que qualquer realidade terrível que nos afasta do Senhor é a graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus, meus irmãos, é muito mais poderosa do que qualquer outra realidade que venha confrontar a nossa mente, martelar em nossa mente de que nós somos incapazes de qualquer coisa. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que Pedro sentiu-se tentado a voltar mais uma vez ao seu modo antigo de vida. Pedro sentiu-se aqui tentado, meus irmãos, a buscar aquilo que ele sentia-se confortável em fazer, que era pescar. Mas Pedro esqueceu que ele não era mais um pescador de peixes, que ele agora era um pescador de homens. E certamente todos os discípulos, meus irmãos, ali não tinham a certeza se o Cristo ressuscitado ainda iria provê-los, ainda iria abençoá-los. E Pedro provavelmente deve ter ali se perguntado: será que Cristo vai me perdoar? Será que Cristo vai de fato me restaurar? Será que eu ainda sou útil para o serviço de Cristo? E ali então, meus irmãos, naquela realidade tão triste da vida de Pedro, ele pensou: vou voltar para a pesca, é a única coisa que me resta. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, aqui 3 coisas simples dessa passagem, que nos mostra como Deus opera na vida dos seus servos. Primeira coisa é que nós somos chamados a uma vida de amor por Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que uma vida de amor por Cristo não é simplesmente
uma vida de amor pela obra do Senhor, pelo serviço ao Senhor. Não é uma vida de amor por realizações na obra de Deus. Não é uma vida de amor por nós mesmos ou uns pelos outros, mas é uma vida de amor pelo próprio Senhor Jesus. Aqui no versículo 15, nós vamos perceber que quando eles terminaram o café da manhã na praia, e a brasa ainda ali acesa, depois de ter assado aqueles peixes, e Jesus faz algo aqui bem proposital, porque ele queria confrontar Pedro. A última vez que Pedro esteve diante de uma brasa acesa foi quando ele negou a Jesus, e agora Jesus novamente acende aquela fogueira, assa aquele peixe, e aquela brasa, aquele fogo, era um pregador silencioso que pretendia incitar o coração de Pedro. E agora, meus irmãos, o cenário que Jesus cria está montado para um confronto compassivo, um confronto com Pedro, e aquela tripla negação, meus irmãos, era uma questão inacabada que Jesus, agora ressurreto, trata com Pedro, a fim de comissioná-lo. Portanto, a negação tem que ser tratada. Jesus, meus irmãos, quando ele trata conosco, ele simplesmente não chega para nós e fala assim: olha, esqueça tudo que aconteceu, esqueça quem vocês eram, esqueça o que vocês fizeram. Perceba que a forma como Jesus trata com Pedro é a forma como o Senhor trata conosco. Ele nos confronta, ele confronta o nosso pecado, ele confronta os nossos erros, ele confronta as nossas faltas. A negação de Pedro tinha que ser tratada, e Jesus então se volta para Pedro, no versículo 15, e ele não chama Simão de Pedro. Pedro, a palavra Pedro significa rocha, pedra, e é o que Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, a pedra, és Pedro, a rocha. Mas aqui, meus irmãos, naquele momento de grande tensão, a rocha havia desmoronado sob pressão. Jesus então se volta para o nome antigo, original de Pedro. Ele usa esse nome porque ele está prestes a repreender Pedro. Por quê? Porque Pedro queria ser igual ao que ele era antes. E aqui então, no versículo 15, Jesus chama Pedro de Simão. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Observe que a questão não é sobre a coragem de Pedro, não é sobre as atitudes, não se trata da sua prontidão para liderar. A questão é muito mais profunda do que isto, meus irmãos. É sobre o amor de Pedro por Cristo. Porque isso é o que mais importa para Jesus. O nosso amor por Cristo, meus irmãos, é o que mais importa. É o nosso amor por Cristo que vai fazer com que nós o sirvamos com fervor, com zelo e com dedicação. Não adianta você falar assim: eu amo servir a Jesus, eu amo a obra de Deus, eu amo a comunhão com os irmãos, eu amo fazer parte da igreja, se nós não entendermos que primeiramente nós precisamos amar profundamente a Cristo. Jesus não está falando para Pedro: Pedro, tu amas me servir, tu amas ser meu discípulo. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas. Este é o cerne, meus irmãos, nós amamos Jesus de fato. Tu me amas mais do que esses outros discípulos ao teu redor. Ele também, aqui quando ele diz a Pedro, no versículo 15, tu me ama mais do que a estes outros, ele pode estar dizendo aqui: Pedro, tu me amas mais do que a tua vida passada. Porque qual que era ali, como eu já disse, aquilo que Pedro estava fazendo? Pedro voltou a uma realidade que já não fazia mais parte da sua vida.
Aquilo ficou no passado. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que a vida que tu tinhas lá atrás, antes de eu te salvar, antes de eu te chamar. Antes da crucificação, portanto, meus irmãos, Pedro, cheio de autoconfiança e orgulho, ele diz no capítulo 13: eu darei a própria vida por ti, Jesus. E aí, Jesus diz: não, Pedro, você não dará a vida por mim. Em Mateus capítulo 26, Pedro diz: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás. E apenas algumas horas depois dessa afirmação, Pedro disse: eu não o conheço, eu não sei o que quer dizer. Capítulo 26 de Mateus, versículo 70. E ele negou Jesus. Também, versículo 73, eu não conheço este homem. No versículo 74 ele diz: não conheço este homem. Ele começa a praguejar e a jurar. Jesus agora coloca claramente essas três negações diante de Pedro, quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro estava tão autoconfiante, meus irmãos, tão cheio de orgulho de quem ele era. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu é fraco, tu não é nada, você não pode fazer nada, Pedro. Essa sua autoconfiança se transformará em pó. Este é o tipo de confiança, meus irmãos, que parece ter desaparecido após o seu fracasso. E isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. Porque se Deus trabalha a nossa autoconfiança, o tipo errado de autoconfiança que nos leva a pensar que nós podemos fazer tudo para Deus sozinhos, essa autoconfiança será tratada e isso será eliminado. Nós precisamos ser levados ao ponto onde nós entendemos que não é a nossa habilidade que nos torna capazes de fazermos a obra de Deus e de sermos aceitos diante de Deus. Não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é a facilidade que nós temos de fazer as coisas, meus irmãos. O que nos capacita a fazer as coisas é o poder de Cristo em nós. E Jesus disse nesse mesmo Evangelho de João: sem mim, vocês não podem fazer nada. E quando nós temos consciência disso, é que nós realmente começamos a entender o quanto nós devemos amar a Jesus, o quanto Ele fez por nós e que grande privilégio é o que nós temos de poder demonstrar o amor que nós temos por Cristo, realizando a sua obra. Não é o contrário, meus irmãos. Nós não amamos a obra de Cristo mais do que Cristo. Nós amamos a Cristo intensamente. E como nós demonstramos isso? Fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E quando Jesus então diz a Pedro: Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes outros? Isso deve ter, ali naquele momento, esmagado o coração de Pedro. 3 vezes Jesus faz essa pergunta, e isso vem em paralelo às 3 negações de Pedro. E assim como Pedro rejeitou Jesus 3 vezes, ele teria que confessar Jesus 3 vezes para ser restaurado novamente como discípulo de Jesus. Alguns pregadores, meus irmãos, dão muita importância ao fato de Jesus usar 2 palavras gregas aqui diferentes para amor. Ao interrogar Pedro, o amor ágape e o amor filéu. E essas 2 palavras aqui são usadas alternadamente no Evangelho de João.
Mas independente do amor que é apresentado aqui, ágape ou filéu, não importa, meus irmãos. O que Jesus está fazendo é reunir todo o contexto para mostrar que o tipo de compromisso pessoal que envolve um profundo e verdadeiro amor é o tipo de amor ali, é o tipo de realidade que é definido em João, no próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando mostra que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que amor é esse? Não importa se é ágape, não importa se é filéu, tem que ser um amor de todo o coração. O amor que nós vemos aqui, meus irmãos, na obra, ou que nós devemos empreender na obra de Deus, é o amor que é semelhante, deve ser semelhante ao amor que levou Deus a enviar Cristo ao mundo. Um amor profundo, um amor real, um amor sincero. No capítulo 14 deste Evangelho, quando Jesus estava no cenáculo com seus discípulos na noite anterior à crucificação, ele disse aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 15. No verso 21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E no versículo 23 ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E no versículo 28 ele diz: se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Do começo ao fim, meus irmãos, tudo é sobre o amor. Desde a revelação mosaica até o Novo Testamento. E por todo o Novo Testamento, nós vamos perceber que tudo aquilo que o Senhor Jesus chama os seus discípulos a fazer envolve este grande, verdadeiro, real e profundo amor. E o que Jesus está pedindo a Pedro aqui é esse tipo de amor. É um amor de lealdade, é um amor de todo o coração, é um amor em que Jesus é colocado em primeiro lugar na vida de Pedro. E o amor que Jesus está nos chamando, está apresentando aqui a cada um de nós, meus irmãos, de que de fato nós vamos servi-lo, nós vamos realizar a vontade dele durante todo este ano, é um amor em que nós entendemos que Cristo é mais importante em nossas vidas do que qualquer coisa. É um amor leal. Lealdade é uma coisa muito importante nestes tempos que nós estamos vivendo. Se nós não formos leais, se nós não tivermos pessoas que são leais a nós, e se não formos leais a outros, nós fracassaremos, meus irmãos. Mas aqui nós precisamos entender que a lealdade não é a pessoas, a lealdade é a Cristo. O amor de lealdade é um amor que nos faz entender que Jesus está sempre no patamar mais importante de toda a nossa existência. Este é o tipo de amor que foi demonstrado no Calvário, é o tipo de amor que foi demonstrado na cruz. Com um profundo amor, Cristo deu a sua vida na cruz por nós. O amor de Jesus é a verdadeira qualificação para servi-lo. Se o nosso serviço não vier por amor, ele nunca será para a glória de Deus. E então, meus irmãos, 3 vezes aqui Pedro afirma o seu compromisso de lealdade em ser servo de Cristo. João então destaca isso quando ele escreve em suas epístolas. As epístolas de João são sobre amar a Deus da mesma maneira, e João estende não apenas de amar a Deus, mas amar ao próximo. O amor então, meus irmãos, é o poder da obediência. O amor é o poder do dever, o amor é o poder do serviço, o amor é o poder do sacrifício, é o poder da adoração, é o poder da comunhão. Quando o Senhor pergunta a Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Ele sabe que Pedro seguirá aquilo que ele ama.
Nós seguiremos aquilo que nós amamos, meus irmãos. Se nós amamos o mundo, é o mundo que nós seguiremos. Mas se nós amamos a Cristo, não importa as lutas e as dificuldades, nós seguiremos a Cristo até o fim. Nada vai atrapalhar e impedir de seguirmos a Ele. Portanto, este amor aqui, ele precisa ser algo real em nossas vidas. Porque se faltar o amor por Cristo em nossos corações, nós vamos abandoná-lo no primeiro confronto, assim como Pedro fez. Mas uma outra coisa que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que o amor por Cristo conduz a uma vida de obediência e serviço. Nós servimos ao que nós amamos. Nós fazemos sacrifícios por aquilo que amamos e por quem amamos. Essa é a questão. Se você ama algo, você vai lutar por aquilo. Se você ama alguém, você vai lutar por aquela pessoa. Jesus investiga profundamente Pedro aqui. Ele corta profundamente, dolorosamente a Pedro, para ver quem de fato Pedro amava, para que Pedro pudesse ter uma consciência disso. E para que não haja qualquer dúvida de que Pedro está plenamente restaurado aqui para o serviço, Jesus ordena novamente, no versículo 17 ele diz a Pedro, pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele já ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, Jesus ele questiona Pedro por 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Nessas 3 vezes ele fala assim: Pedro, faça isso, Pedro, faça isso, Pedro, faça isso. Como eu disse, nós não temos cada um o mesmo chamado. Nós não fomos chamados para fazer a mesma coisa. Mas quando nós entendemos que amamos ao Senhor, meus irmãos, nós precisamos entender que, diante dessa realidade de amor que nós temos por Cristo, Ele nos chama para fazer algo. Ele nos chama para servi-lo. E o que vai fazer com que nós o sirvamos com toda a motivação é o amor que nós temos por Ele. É se de fato nós o amamos. O que vai fazer com que nós caminhemos, meus irmãos, durante todo este ano na presença do Senhor, nos reunindo como igreja, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, nos alegrando na presença do Senhor, colocando o dia do Senhor, a importância de cultuar ao Senhor em primeiro lugar, é o quanto nós amamos a Cristo. Porque se este amor não for de fato real, profundo e verdadeiro, meus irmãos, nós não vamos dar tanta importância para as coisas de Deus. E aqui então nós vemos o Senhor Jesus, primeiro ele confronta Pedro, depois ele restaura Pedro para a obra que ele havia chamado. Imagina, meus irmãos, como Pedro deve ter ficado naquele momento de confrontação. A partir das indagações que Jesus faz, parece que ele está tentando expor o fato de que Pedro era um fracasso no amor, que ele estava desqualificado para o serviço. Pedro está todo acabado, ele é um perdedor. Tudo que ele esperava ouvir de Jesus não era: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Mas veja que Jesus, meus irmãos, vê o coração quebrado de Pedro, e ele realmente restaura Pedro para a sua obra, para o seu chamado.
E ele não apenas faz isso, mas ele mostra a Pedro que por causa desta obra, deste chamado, Pedro seria morto. Pedro seria levado à morte por causa do amor dele por Cristo. Ele então prepara Pedro para aquela obra naquele momento, mas ele prepara Pedro para o futuro. Quando ele diz para Pedro: olha Pedro, versículo 18, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Meus irmãos, a Bíblia ela não fala nada sobre como Pedro morreu, mas a história da igreja diz que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Assim foi a morte de Pedro. Ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele entendeu que ele não era digno de ser crucificado como Cristo foi. Jesus, ele conhecia o futuro de Pedro. Ele saberia como Pedro morreria. E ele então, meus irmãos, ali naquele momento, está apto, preparado para a obra do Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos, durante este ano que se inicia, nestes primeiros dias de 2025, estabelecermos algo que é extremamente importante para toda a caminhada que nós vamos realizar na presença do Senhor neste ano. O que de fato me move? O que de fato me faz servir ao Senhor? O que de fato me faz querer estar na presença do Senhor? O que de fato me faz querer ser transformado por Cristo todos os dias? E a realidade que nos move, meus irmãos, deve ser o amor que nós temos por Cristo. O que nos leva a trabalhar por Cristo, a fazer a obra do Senhor, é o amor que nós temos por Ele. Quanto mais nós o amamos, mais nós o servimos. Quanto mais nós o amamos, mais nós não nos preocupamos com as coisas deste mundo. Quanto mais nós amamos a Cristo, meus irmãos, mais nós nos dedicamos a Ele. Nós não deixamos que as lutas e as dificuldades deste mundo venham tirar o nosso foco. Porque lutas, problemas, dificuldades, todos nós vamos enfrentar. Jesus não está dizendo aqui, olha, este ano vocês estão livres disso. Não. Ele diz apenas para nós, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas eu queria, meus irmãos, que nós pensássemos e refletíssemos sobre essa grande verdade. O que moverá nossas mentes e corações na presença do Senhor durante todo este ano? O que nos fará servir ao Senhor com toda a alegria que nós temos no coração? A coisa mais importante deve ser o amor que nós temos por Cristo. Porque se faltar isso, meus irmãos, não adianta mais nada. Se faltar o amor por Cristo, não adianta você estar aqui. Não adianta você servi-lo. Não adianta viver uma vida de religiosidade. Os religiosos são aqueles que querem apenas cumprir rituais. E nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para cumprir rituais, mas nós estamos aqui para viver um verdadeiro relacionamento com Cristo. E este verdadeiro relacionamento nos leva a trabalhar, nos leva a nos dedicar. Por isso, meus irmãos, a nossa oração durante este ano é: Senhor, me faça amá-lo
intensamente, profundamente, verdadeiramente, acima de todas as coisas, em todos os momentos da minha vida. Porque se este amor estiver em nossos corações, nós podemos ter toda a certeza, queridos irmãos, que nada, absolutamente nada, nos abalará na nossa caminhada com Cristo. Nada. Nem a morte, nem as lutas, nem as dificuldades. E quem fortalece e firma esse amor é o próprio Cristo por meio da sua palavra. Portanto, nós precisamos alimentar este amor através da comunhão com o Senhor, através do relacionamento uns com os outros e através do fortalecimento através das Escrituras. Vamos fechar os olhos?